Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje a gente vai falar sobre arte e tempo. Gente, quero falar nesse vídeo sobre arte e tempo e o conflito que causa dentro dos artistas essa ideia, essa exigência de um resultado rápido. Eu acho que um dos aprendizados aí da vida de artista é entender esse tempo, o tempo da arte, e aprender a ir contra essa corrente que diz que a gente tem que fazer as coisas rápidos e que o resultado tem que ser rápido. A internet fez a gente acreditar que as coisas funcionam dessa forma, né? Que as coisas precisam, para ter sucesso, precisa ter resultado rápido. Mas a arte não funciona assim. Agora vamos falar a verdade. Será que realmente alguma coisa funciona assim? E eu falo alguma coisa que funciona assim, que dê resultado rápido, mas que permaneça. Pensa aí. E eu acho que nem o trabalho aqui no YouTube acontece isso, né? Para um canal dar certo, leva em torno de 6 meses a 1 ano para a gente realmente começar a ter visualizações, as pessoas conhecerem o canal, o YouTube entender para quem ele tem que entregar esse conteúdo. Leva tempo. Tá vendo? Tudo leva tempo, não é rápido como a internet nos faz acreditar que é. Vamos falar um pouquinho sobre tempo da criação. O processo de ideia, né? De construção, de criação de um novo espetáculo, de uma nova obra de arte. Esse tempo de produção, né? O processo de fazer arte. O tempo, ele faz parte da criação. Eu já falei aqui em algum vídeo, que eu nem lembro qual, que, por exemplo, na música, a pausa ela é tão importante quanto a nota, né? Então, a gente precisa compreender o tempo da criação, o tempo que a gente precisa para amadurecer aquela ideia, amadurecer aquela obra de arte. E a gente precisa entender que a paciência e o ócio fazem parte da criação, do processo artístico. Eu estou no momento de mentorias aqui, né? Então eu tenho 5 pessoas que eu estou mentorando para a construção de um boneco. E eu falo para os meus mentorandos o seguinte: a gente precisa fazer o exercício, né? Eu passo um exercício, vocês precisam fazer esse exercício. E nesse exercício, o ócio, o tempo, ele também é tão importante quanto a feitura do exercício. Então você tem que fazer um pouco e deixar lá. Fazer um pouco e deixar lá. Esse deixar lá é o processo de paciência e ócio. E isso a gente vê no processo de, por exemplo, estruturação do pensamento de criação de uma nova obra de arte, no processo de feitura mesmo, de ação, de construção, por exemplo, de pintura de um quadro. É importante que a gente aprenda a ter paciência e a deixar lá um pouco, sabe? Deixa lá, porque aquilo lá vai se assentar, vamos dizer, dentro de você, sabe? Vai abaixar a poeira, vai... E aí você vai refletir sobre aquilo, você vai ver como que você olha para aquilo, você pode mudar o seu olhar sobre aquilo, você pode ver alguma coisa fora, né, na sua vida, na internet, nas redes sociais, conversar com alguém que te faz ter uma ideia, você pode ter um sonho, você pode ter uma reflexão no banheiro, né? A gente costuma dizer que é no banheiro, né, que a gente costuma ter as melhores ideias, não é assim? Vocês já não ouviram falar sobre isso? E por quê? Porque aquele momento lá é o momento do ócio, da paciência, da reflexão, que você tá longe daquilo ali. Esse tempo, gente, ele é muito importante e a gente precisa entender que ele faz parte do processo. Não é que você tá procrastinando, que você tá deixando pra lá, que você... Não. Esse tempo, ele é necessário. E esse tempo, ele é diferente do tempo da internet. Que a gente tem que postar todo dia, que tem que fazer stories a cada sei lá quantos stories por dia, tem que postar um Reels, um carrossel e um não sei o que, de
de tanto em tanto tempo, você não pode abandonar as redes sociais, aqui no YouTube você tem que fazer a pessoa ficar aqui, prender a pessoa, e você tem que... Tudo é rápido, tudo tem que ser, sabe, desse jeito para funcionar, para dar certo. O mundo fala que a gente tem que fazer essas coisas, mas a arte não é assim. E isso causa um conflito tão grande dentro da gente, porque muitas vezes eu mesma, quando eu tô nesse momento de ócio do meu processo de criação, eu fico achando que eu perdi o timing, que eu, sabe, assim, tô procrastinando, né? Tô assim, tô vagabundeando ao invés de trabalhar, sendo que isso aí faz parte do trabalho. Esse ócio faz parte do trabalho. Esse tempo faz parte do trabalho. Então, é importante que a gente consiga encontrar essa clareza dentro da gente para diminuir esse conflito que se cria entre esse processo artístico que você está sim trabalhando e a exigência do mundo, né? A exigência da rapidez que o mundo faz com que a gente sinta. E se você conseguir e puder escolher dar tempo para que a sua arte aconteça, escolha isso. Eu vi um vídeo esses dias no YouTube que era sobre você conquistar o direito de ser lento. E eu acho que é isso, sabe? Você entender que o mundo te exige uma rapidez, mas que a sua obra de arte te exige paciência, né, e tempo. Talvez isso faz com que você ganhe o direito de ser lento, de ter o seu próprio tempo, de construir a sua própria arte, de acordo com o seu tempo. Isso é muito bom. Agora eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre que muitas vezes a pressa gera uma frustração no artista. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que quando a gente se exige rapidez, a gente exige que, não, tem que fazer isso aqui, tem que ser rápido, tem que não sei o quê, a gente acaba fazendo as coisas de qualquer jeito, tá? Pelo menos comigo, todas as experiências que eu já tive foram exatamente assim. Mesmo quando eu produzo bonecos para outras companhias, para outras pessoas, eu explico para a pessoa que eu preciso de tempo. Porque o mundo, ele vai engolindo a gente, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai e principalmente quem trabalha quem é autônomo, a vida vai engolindo a gente. Então, por mais que a gente se organize, é importante que a gente tenha tempo suficiente para fazer as coisas de uma forma tranquila. E na arte, gente, isso é muito importante. Então, o que é isso? Assim, se você se exigir fazer as coisas rápido, você acaba fazendo mal feito. E se você faz mal feito, isso te gera uma frustração depois. Eu vou contar um episódio meu aqui. Em 2024, eu fiz um novo espetáculo que chama Amália. E eu, assim, fiz a máscara que eu uso de qualquer jeito. Foi assim... Eu fiz correndo, fiz assim... Eu precisava fazer... Sabe quando você faz aquele trabalho assim? Eu preciso fazer isso aqui pra acabar logo? Era nesse lugar que eu tava. Eu queria acabar logo com isso, né? E não é legal, gente. Quando você tem essa sensação, quando você tem esse movimento, as coisas acabam não ficando legais. E aí, a máscara ficou muito mal feita, eu me senti frustrada. E o que aconteceu? Eu não tive vontade de oferecer esse espetáculo para as pessoas, eu não tive vontade de fazer o material de venda desse espetáculo, eu não tive vontade de apresentar, eu não tive vontade de falar para ninguém sobre ele, e ele meio que morreu. Ou seja, um trabalho inteiro de um ano, que eu demorei 1 ano para fazer esse trabalho, morreu. Morreu porque eu me senti frustrada, porque uma parte dele eu me exigi pressa, eu me exigi fazer rápido, não saiu como eu queria e tudo se acabou. Percebe que as coisas têm consequências? Então, assim, depois disso, depois de algum tempo, eu refleti sobre isso e eu falei, quer saber? Eu vou refazer essa máscara. E aí, ou seja, eu tive 2 trabalhos, né, de fazer e refazer. E eu refiz a máscara e aí sim, com paciência, com cuidado,
com um ócio criativo no meio. Então, assim, eu fazia um pouquinho e deixava ela lá para eu refletir, para eu assentar a ideia, para eu entender melhor o que eu estava fazendo. Depois eu ia lá no outro dia, fazia mais um pouquinho, depois eu ia lá no outro dia, fazia mais um pouquinho, com muita paciência, com muito cuidado, com muita tranquilidade, com muita paz, com muito amor, entendendo o meu tempo, entendendo o meu olhar, o meu ritmo. E no final, ela ficou exatamente como eu queria que ficasse. Então, assim, se eu tivesse feito isso da primeira vez, talvez eu não precisaria refazer. Então vamos tentar entender, né, que a pressa, tudo bem, eu entendo que às vezes tem as circunstâncias na vida da gente que a gente tem que fazer com pressa, tem que fazer porque tem que acabar logo. Mas cuidado, reflita, quando você tem a possibilidade de fazer com calma, no seu tempo, entendendo que a obra de arte precisa desse ócio, desse tempo, é melhor. Então, vai por esse caminho. Vamos perceber uma coisa aqui comigo também nesse vídeo. A arte que permanece, né, que atravessa o tempo, vamos colocar aí os grandes pintores, os grandes artistas da música clássica, né, as grandes obras de Shakespeare, né, essas artes que permanecem, elas têm algumas características em comum, né? Elas são profundas e esses artistas levaram, assim, um tempo imenso para construir essas obras de arte. Então percebe que para você construir uma obra que seja de relevância, que permaneça, sabe? Que faça alguma coisa, que mude as pessoas, né? Que chegue, que atravesse as pessoas, né? Que as pessoas se... Tudo isso, gente, não é construído de um dia para o outro. É uma construção que leva pelo menos, e vou dizer assim, no mínimo, 10 anos. Eu li um livro que se chama A Única Coisa. Os autores são Gary Keller e Jay Papasan. E tem uma passagem nesse livro que eu achei muito legal, que fala assim, ele fala como que a gente constrói um caminho para realizar os nossos sonhos, fazendo a única coisa. E aí a única coisa vai ser bem diferente para cada objetivo, tá? Vale a leitura do livro, gente. Ele é um livro super interessante para você construir caminhos na sua vida, tá? E aí ele fala sobre uma questão de blocos de tempo de trabalho, tá? Uma estrutura de blocos de tempo de trabalho. E eu acho que para artista isso é extremamente importante. Aí é isso, né? As pessoas, o ser humano, ele gosta de recompensas imediatas, tá? Mas o trabalho com arte não gera uma recompensa imediata, não é mesmo? A gente sabe disso. Então, ele fala que a gente precisa estruturar os nossos objetivos e ir dividindo esse objetivo em pequenos objetivos para que a gente consiga ter essas recompensas diárias. Então, você precisa fazer da seguinte forma. Qual é o seu objetivo para algum dia? Ou para aqui 10 anos, né? Baseado nesse objetivo, comece a perguntar qual é a única coisa que eu posso fazer nos próximos 5 anos para estar no caminho de conseguir estar mais perto do meu objetivo para daqui 10 anos. Baseado no meu objetivo de 5 anos, qual é a única coisa que eu posso fazer neste ano para estar no caminho onde eu quero estar daqui 5 anos? Agora, baseado nesse objetivo anual, ou seja, como eu quero estar, né, no final do ano, qual a única coisa que eu posso fazer este mês para estar onde eu quero estar no ano que vem? Agora, baseado no meu objetivo deste mês, qual é a única coisa que eu posso fazer esta semana
para estar onde eu quero no mês que vem. Agora, qual é a única coisa que eu posso fazer hoje para estar aonde eu quero na semana que vem? Entende? E aí você vai conquistando pequenos objetivos, pequenas coisinhas. Eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Ontem foi dia 1º de janeiro de 2026. E eu decidi que eu quero, aonde eu quero estar, com qual número de peso corporal eu quero estar no final do ano de 2026. E aí, eu entendi qual é a única coisa que eu posso fazer para estar com este valor, com este número no final lá de 2026. Qual é a única coisa que eu posso fazer neste ano para eu estar com esse número? Me cuidar. É essa a única coisa. Eu preciso me cuidar, tá? Para eu me cuidar, né, durante o ano, qual é a única coisa que eu posso fazer este mês para me cuidar, para estar bem lá no final de 2026? A única coisa que eu posso fazer neste mês é planejar o meu caminho para estar nos próximos meses fazendo o que eu preciso fazer para chegar no final do ano lá, né? Então, eu vou me planejar nesse mês o que eu preciso fazer. Nesta semana, qual que é a única coisa que eu preciso fazer para estar no meu objetivo lá? Comer direito. Fazer uma comida que eu consiga comer todos os dias e que faz com que eu chegue lá. Hoje, o que eu posso fazer? Caminhar. Tudo isso é R$0. Então, eu vou começar a caminhar. Ontem eu fui caminhar o primeiro dia, hoje vai ser o segundo dia que eu vou caminhar. Estou me alimentando direito, né? Eu não estou comendo muitas porcarias. Construí um cardápio para esta semana que eu consiga comer e que vai me ajudar a chegar no número que eu coloquei lá no final do ano, como é que eu quero estar em 2026. Porque daqui 5 anos eu quero estar bem de saúde. E daqui 10 anos eu quero estar viva e ativa. Percebe? Então, assim, no nossa arte também funciona assim. Onde você quer estar com a sua arte daqui 10 anos? Ah, eu quero estar apresentando o meu espetáculo em festivais internacionais. O que você precisa fazer neste ano para que daqui 5 anos você consiga apresentar o seu espetáculo em festivais internacionais? E o que você pode fazer este mês para o ano que vem você conseguir inscrever os seus espetáculos em festivais internacionais? E aí a gente tem várias coisas, né? Porque, por exemplo, aprender uma língua diferente, aprender inglês, traduzir os meus espetáculos, se eles têm diálogos, para as línguas que eu quero, aonde eu quero. Ou então, adaptar o meu espetáculo para que ele não tenha uma linguagem, né? Que ele seja universal, que não tenha falas, diálogos em uma língua que precisa ser entendida, como português, inglês, etc. Diminuir a quantidade, adaptar o meu espetáculo para diminuir a quantidade de objetos que eu utilizo no meu espetáculo. Enfim, tem várias coisas, entendeu? E aí você vai estruturando essa única coisa que você precisa fazer e você faz isso todos os dias, em blocos de tempo. Nesse mesmo livro, ele fala que é interessante como um pianista, por exemplo, ele estuda durante 3 a 4 horas por dia, todos os dias, e depois de 10 anos ele se torna um grande pianista. Por quê? Porque ele fez isso, ele estudou durante 10 anos, durante 3 horas por dia. Então, gente, essa coisa do passinho, sabe, de formiga, que a gente vai construindo, vai dando passinho, passinho, passinho de formiga, e ao longo do tempo isso se torna gigante. É assim que funciona na sua obra de arte também. Então,
pense, reflita, né? Entenda que não adianta você esperar um grande, sabe? Vou me tornar um sucesso. A viralização vai acontecer. Vão descobrir o meu espetáculo e eu vou ter um grande sucesso. As coisas, gente, normalmente não acontecem assim. É raríssimo acontecer isso, tá? De você viralizar e ser um grande sucesso. Todo mundo que é um grande sucesso trabalhou para isso. Todos os dias um pouquinho. E teve paciência. E teve, sabe, tempo. Dá o tempo para as coisas. E é interessante a gente perceber que na nossa vida é assim também. Pensa 5 anos atrás como você estava. E o que você fez para estar onde você está hoje. É um reflexo. É um reflexo. Se você não construiu nada, se você não plantou nada, se você ficou atirando para todo lado, se você acabou, eu tenho certeza que hoje, assim, você conseguiu coisas não tão relevantes. Agora, se você se dedicou a alguma coisa, colocou energia ali, plantou, estudou, se dedicou, sabe? Foi caminhando todo dia um pouquinho, eu tenho certeza que você construiu algo grande em 5 anos. É assim que funciona. E a gente tem que ficar falando isso 500 mil vezes, porque o mundo hoje em dia tá muito complicado e faz a gente ser engolido. Então, meu conselho para você, depois de tudo isso, é não desista daquilo que parece que está demorando para acontecer, tá? Olha direitinho, analisa os seus atos, a sua autorresponsabilidade sobre aquilo, né? Você tá fazendo o que precisa ser feito? Você tá no caminho? Você consegue respeitar o tempo das coisas? Analisa certinho. E não desiste. Segue em frente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí se você gostou. Deixa um comentário, qualquer coisa, se você tiver qualquer dúvida. E vou indicar para vocês este vídeo aqui, ó. Que eu tenho certeza que se relaciona com o tema. E você vai gostar muito. Te vejo no próximo vídeo.